E hoje vamos falar aqui sobre saúde vascular. Estamos aqui com o Dr. Rodolfo Reis. Seja muito bem-vindo ao estúdio do Doses Sempre um Milionárias do prazer Brasília estar TC aqui. Cash. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Já tive aqui algumas vezes e eu sempre vou bater um papo com vocês. E a angiologia, apesar de muito necessária, ela não é tão conhecida da grande população. Imagino que cheguem algumas pessoas e falam assim, eu sou angiologista, as pessoas, o que o angiologista faz? Boa pergunta. O angiologista e cirurgião vascular, ele cuida da circulação como um todo, eliminando apenas o coração, que é o cardiologista, e o cérebro, que é o neurocirurgião. O resto dos vasos do seu corpo é o vascular que cuida, que é chamado de cirurgia vascular periférica. Então, todos os vasos periféricos do corpo, braço, perna, abdômen, pescoço, é o vascular periférico ou angiologista. O angiologista é mais aquele especialista que é clínico, que cuida da parte clínica, das doenças clínicas vasculares, e o cirurgião fica a parte mais cirúrgica. Mas sempre os dois, a grande maioria dos médicos hoje formados e especialistas são os cirurgiões vasculares. Angiologistas são bem poucos. O angiologista não coloca a mão na prática, é isso? Exato. Não faz a cirurgia em si. Exato. E o cirurgião fica com a parte mais prática. E assim, eu sempre falo que o angiologista ele cuida mais da parte clínica e o cirurgião acaba sendo angiologista, né? Porque ele tem que fazer a parte clínica também para depois tratar e fazer a parte cirúrgica. Mas, resumindo, o angiologista e cirurgião vascular, ele cuida de todos os vasos, menos o coração e o cérebro. E quando a gente fala dessa área desde de angiologia a cirurgia vascular, existe uma doença ou uma porta de entrada? O que mais acontece para que maior incidência de casos dentro do seu consultório, por exemplo? Sem sombra de dúvida, são as doenças venosas, né? E aqui nós estamos falando das varizes. Varizes, sem sombra de dúvida, é a doença mais prevalente no nosso consultório, atingindo aí 40% das mulheres. E a gente fala aí as mulheres na faixa etária de 70 anos, até 70% das mulheres. Varizes é uma doença? É uma Podemos doença. dizer que É uma uma doença? chamada deficiência venosa crônica, que aparece com sintomas como dor, cansaço, peso, provocando as varizes externas que a mulherada vê aí nas pernas, podendo trazer até problemas graves, como trombose, como ferida, como manchas de pele. Então, a varize é uma doença. Qual que é o primeiro passo das varizes? Assim, ela começou a aparecer por quê? Alguma obstrução na própria veia? Vamos lá. Varize é uma doença, eu sempre falo, é uma doença genética. Fatores externos aumentam a incidência dessa doença, como tabagismo, sedentarismo, obesidade, anticoncepcional, vocês mulheres, reposição hormonal, gravidez e idade. 2 dos fatores que eu falei aqui a gente não controla, que é a idade e genética. Então a gente conclui aqui para o pessoal que varizes não tem cura, varizes tem controle. O médico, angiologista, cirurgião vascular, ele vai deixar sua perna sem varizes se você apresentar. Mas é preciso o acompanhamento. Por isso que a gente tem vários protocolos para acompanhar essa paciente. Aquele médico vai ser seu a vida inteira. Até porque a idade, a cada minuto, nós estamos mais velhos. E elas aparecem por esses fatores. Então, há alterações na parede do vaso e esses vasos começam a dilatar. Mas pode, antes de aparecer as varizes aí na perna, esses vasinhos que a mulherada vê, pode começar com sintomas. Uhum. Como? Então, se você trabalha, fica em pé ou fica muito sentado, chega no final do dia, a perna dá dor, sente um peso na perna que você não consegue achar o local dessa dor. Cansaço, cãibra noturna, que é muito frequente, inchaço, queimação, você pode saber que já são os primeiros sinais da doença venosa, das varizes, antes de aparecer. Agora, muita mulher vai primeiro pela questão estética, mais pela questão visual do que pela dor. Eu vejo muito isso. Sem sombra de dúvida. Mas é o que eu sempre falo, quando você começa a visualizar a doença externamente, porque já tem alguma coisa ali dentro que não estava bem. Exatamente. Imagina uma parede com infiltração. Quando você começa a ver ali a tinta descascando na parede, é porque dentro um cano já vazou água. E é exatamente as varizes. Vasos são canos no corpo. Então, quando começa a apresentar vasinho na pele, é porque ali está tendo uma infiltração. E ali alguma coisa está acontecendo por aqueles vasinhos estão aparecendo. Aí cabe o médico fazer o exame físico, usar várias tecnologias que a gente tem hoje para conseguir identificar internamente.
Por isso que eu falo sempre com os pacientes, o acompanhamento é fundamental. Você pode não estar vendo varizes lá de fora, mas dentro já está começando a aparecer. Para a mulherada, a gente vê que as varizes viraram ali primas da celulite, da estria, que você começa a ver, não, tá atrapalhando a minha estética, eu tenho que ver o que eu vou fazer. Sim, exatamente. E o procedimento para você tratar e eliminar visualmente? Você disse que não tem cura, então é mais uma questão aparente. Então, o tratamento, hoje existem vários tratamentos, e isso que é a notícia boa, né? Os tratamentos hoje são muito modernos, minimamente invasivos. Hoje não tem mais aquela cirurgia, os pacientes ainda têm receio, eu vou ter que fazer uma cirurgia, eu vou ter que fazer anestesia na coluna, eu vou ter que ficar 30 dias repouso, perna para cima. Hoje não existe nada disso. Por exemplo, eu estou acabando de vir da cirurgia, eu operei a minha funcionária agora de manhã. E ela já vai trabalhar à tarde. Não, ela já está trabalhando. Eu acabei de operá-la e ela já está trabalhando. A gente fez uma cirurgia laser no consultório, com anestesia local. Tudo, é todo furinho com agulha, a gente passa um laser, queima as vezes. Hoje não precisa cortar, arrancar aquelas vezes, claro, caso a caso. Mas a grande maioria hoje resolve no consultório, sem precisar de internação, sem parar sua vida para nada. Você volta a malhar no outro dia, fica menos roxo, menos dor. O laser veio revolucionar, né, doutor, a medicina. Eu fico impressionada. Você vê na ginecologia, proctologia, cirurgia geral de uma maneira genérica, em todas as áreas da vascular, medicina. então, no tratamento de varizes, hoje é a primeira indicação para tratar varizes hoje, em todos os guidelines, brasileiro, europeu, americano, o laser é a primeira opção para tratar varizes grossas, principalmente. Sem dor. Assim, o tratamento usa anestesia local, né? Porque também não, na hora que a gente queima ali, assim, dor. Mas é anestesia local só, igual de dentista, e o paciente, vida normal. E depois, tem alguma sensibilidade, tem alguma... Assim, pode ficar alguns nódulozinhos, um pouquinho de roxo, mas assim, é infinitamente inferior a uma cirurgia com corte como a gente fazia, né? Eu não faço mais cirurgia com corte tem muito tempo, mas é infinitamente inferior. O paciente tinha dor, inchava mais, tinha ponto, tinha que tirar ponto, e durante o período que estava com ponto não podia fazer muita coisa. Hoje não, eu atendo pacientes que não podem ficar parados, empresários, igual eu operei agora há pouco tempo o professor de tênis meu. No outro dia estava na quadra dando aula, e com varizes dessa grossura. Eu, pessoalmente, que sou viciada em atividade física, eu lhe confesso que vários procedimentos que você tem que fazer ali por uma questão de saúde, até de estética, você fala, não, se eu tenho que ficar parada, eu não vou fazer. Eu libero no outro dia. Tem uns pacientes que ficam até tristes. Estava conversando, inclusive, eu tenho uma especialização em oratória, faço uma pós em oratória. Estava conversando com um cirurgião plástico, até do base também, o doutor Ricardo. E ele estava comentando na aula de oratória da gente sobre as dores. Qual que é a dor de quem opera ou de quem não quer operar. E é o tempo. Tanto o tempo para você se dedicar e ficar ali parado, como o tempo de você ir até o cirurgião e tomar a decisão. Mas que é determinante para a pessoa falar, eu vou operar. Muitas vezes ela tem o dinheiro, ela tem a demanda de querer realmente transformar o corpo dela. Mas não, vou ficar quanto tempo parado? Como que eu vou trabalhar? Como que eu vou voltar à atividade física? Então, isso é um limitante. Exatamente. E a gente escuta muito isso. O paciente ainda, a grande maioria ainda acredita que essas cirurgias ainda ficam muito tempo de repouso, parado. E não tem nada disso. Na cirurgia vascular hoje mudou muita coisa, então hoje esses tratamentos modernos revolucionaram. E tem uma idade para começar a aparecer as varizes? Isso não é algo comum, por exemplo, em jovens? Então, não. Pode aparecer em qualquer idade. Existem doenças de varizes que são genéticas, assim, aparece desde o nascimento. Mas não é comum, a grande maioria é a mulher mais madura, né? Que já teve filhos, porque a gravidez é um fator de risco importante. Eu falo que é o único fator de risco que te dá uma varize dessa grossura aqui de um dia para o outro. Não existe você dormir sem varize e acordar com a perna cheia de varize. As varizes elas vão aparecendo gradualmente. No caso de uma gestação, isso pode acontecer. Então, eu falo aquela mulher ali de 30, 40 anos, onde ela já teve seus filhos, ali é a incidência, e a terceira idade, que é a maior incidência, que é 70 anos. E quando você fala de gestação, é por conta do todo o processo circulatório da grávida? São vários fatores, né? Primeiro, 50% a mais de sangue no corpo, né? Então, você tem uma dilatação dos vasos normal, porque você tem mais uma criatura ali dentro, né? Uhum. Um bebezinho. E esse bebê, principalmente no terceiro trimestre, ele começa a crescer muito dentro de uma barriga que não tem muito espaço. E vai empurrando tudo para o lado, e ele é a prioridade ali. Então, como ele comprime todos os órgãos, ele comprime também a veia principal do nosso corpo, que é a veia cava, que está dentro da barriga. E ela que pega todo o sangue da perna. Então, ela fica comprimida. Então, faz um congestionamento de sangue para a perna muito grande. Vocês, mulheres que tiveram filhos, sabem que no último trimestre a perna incha,
pode aparecer muitos vasos, você começa a ver muitos vasos na perna, porque esse congestionamento, o vaso dilata. O vaso é um balão. Então, se está comprimido para cima, para baixo ele vai dilatar. Então, principalmente por causa desses fatores, é onde ocorrem mais as varizes na gestação. E aproveitando esse desdobramento de gestante, varizes, a gente tem a trombose também, que é algo também comum em pessoas que estão ali gravidinhas. Além das gestantes, a trombose também acomete qual público predominantemente? Então, além da gestante, que é um fator de risco, por quê? Eu sempre falo assim, na verdade, a gestação é um período que a mulher está se preparando para um parto. E o nosso corpo é muito inteligente. Então, na hora do parto, você criou ali uma placenta com vasos desta grossura para alimentar aquele bebê. Na hora aquela placenta vai sair, na hora do parto. Então, o seu corpo ele se prepara para que você não morra sangrando na hora que aquela placenta sair. Curioso, né? Então, você fica no estado pró-trombótico. A mulher aumenta os fatores de coagulação para que ela não sangre e morra no parto. Então, o seu corpo se prepara para isso. Por isso que a gestação é um período que a mulher está mais propensa à trombose. Outro fator que está mais propenso à trombose é pacientes com neoplasia, pacientes obesos, pacientes pós-cirúrgicos, pacientes internados com cometimento clínico que ficam muito tempo acamado, pacientes que fazem cirurgias maiores, como quadril, como cirurgias plásticas, cirurgia de joelho, que ficam muito tempo acamado. Então, o segredo da trombose, que eu sempre falo, quanto mais e antes de qualquer procedimento a gente movimentar, porque eu sempre falo assim, ó, água parada dá lodo, sangue parado dá trombo. Então, a gente precisa de movimento. O sangue precisa de movimento. E quem faz o movimento nas veias é o músculo. É o mesmo exemplo de quando você vai viajar de avião. Eu lembro, eu viajei Exatamente. grávida de 30 semanas, eu acho, para a Indonésia. Eram 40 horas de voo. Aí eu coloquei a minha meia Kendall e caminhava de uma ponta a outra do avião. Isso é chamado síndrome da classe econômica. Tem relatado já, publicado, que aumenta muito a incidência de pacientes, principalmente na sua condição, né? Grávida de 30 semanas, que tem mais um fator junto, a não só a viagem, né? Então, viagens acima de 4 horas aumenta o risco. Vários fatores. Primeiro, por causa da altitude, né? A baixa pressão atmosférica faz o corpo fazer vasodilatação. Então, o sangue tende a ficar mais parado pela dilatação dos vasos. A umidade é muito baixa, então a gente desidrata muito. Aquelas cabines são pressurizadas, mas a umidade é baixa. Então, a gente desidrata normalmente. E as pessoas que sentam, principalmente janela e meio, não quer beber água para não incomodar o coleguinha da janela. Aí passa a viagem inteira sentada. Não usa meia elástica. Imagina que você está parado ali numa lata de sardinha, principalmente quem vai lá na classe econômica, ali parado, o sangue está todo parado. Então, esse período de tempo estagnado pode levar à formação de trombose e evoluir com embolia pulmonar. Até pouco tempo, uma colega médica faleceu aqui no aeroporto, né? Que eu não saiu até na reportagem. Tem incidência. Então, existem casos. Então, a gente tem que se precaver. Então, viagens acima de 4 horas, ó, muita hidratação. Eu sempre escolho o corredor, né? Então, sempre vou no corredor para não ter que ficar incomodando ninguém. Então, eu sempre escolho o corredor, porque tem como você esticar mais a perna. Usa meia elástica, movimente, a cada 1 hora anda, vai lá no banheiro, volta. Essa meia elástica, é o fato dela comprimir, inibe essa dilatação, é isso? Dá uma amenizada nesse processo? Diminui o inchaço, melhora o retorno venoso. Então, todo mundo aí pode usar, pode comprar meia elástica de leve compressão. A de leve, todo mundo pode comprar. A de média e alta tem que ter indicação média. Ah, não sabe não, hoje em dia. Então de médio, geralmente, é quem tem varizes. Aí precisa de receita. E a de alta compressão é quem teve trombose. Agora, as pessoas normais que tem alguma contraindicação dela querer usar uma meia dessa? A leve compressão, não. Deve usar. Todo mundo está naquele avião ali tem que usar. Mas é no dia a dia? Inclusive os funcionários, inclusive o piloto, todo mundo. No dia a dia, pode usar leve compressão. Tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, pelo contrário, vai ajudar. E, doutor, qual que é a relação da saúde vascular com pessoas que têm problema de obesidade e sedentarismo? É o mesmo problema que eu falei da grávida. A obesidade é a gordura abdominal. Vai comprimir do mesmo jeito. É a gordura intraórgão. Então, quanto mais aumenta a gordura intraórgão, comprime os vasos da barriga. Então, por isso que aumenta a pressão das veias para baixo e essas veias tendem a dilatar. Pacientes sedentários, da mesma forma. O paciente sedentário, ele não contrai a musculatura. E a musculatura fraca. E a gente precisa do músculo da perna para fazer esse sangue voltar para o coração. Vamos imaginar aqui, o coração está batendo aqui 60 a 80 batimentos por minuto. O músculo cardíaco, ele bate sozinho.
Uhum. A gente não precisa contrair ele. Mas o músculo da perna a gente precisa contrair para esse sangue voltar. E o coração não está nem aí, ele está mandando sangue lá para baixo. Só que o sangue chega lá embaixo, ele tem que voltar. Só que quem faz ele voltar é o músculo da perna. Por isso que a gente tem que estar movimentando para esse sangue contrair. Então, pessoas que ficam muito tempo em pé, muito tempo sentado e não fazem atividade física, primeiro que perde força muscular. Então, a bomba muscular é fraca. E segundo, fica muito tempo parado, não contrai a musculatura. Por isso que é muito normal chegar no final do dia a perna está mais inchada. Porque esse sangue ficou parado e cresceu. E curioso, falando de gestação, de trombose, a própria hemorroida, que é algo que as pessoas vão geralmente no prócto. É. Mas, em grande parte das situações, também tem causa venosa. A mesma formação é a mesma das varizes. A hemorroida é uma varize na região anal. E acontece muito na gestação, pelo aumento de pressão, como eu falei. Então, aumenta os vasos tudo para baixo. Consequentemente, os vasos da região do orifício anal. Que é o proctologista que faz esse tratamento. Existem vários tratamentos hoje. Mas é a mesma formação das varizes. Inclusive, os medicamentos são os mesmos. E as pessoas que não são gestantes, que têm uma predisposição à hemorroida, está ligada à área vascular também? Há uma predisposição ao problema circulatório? Sim, pela dilatação dos vasos, né? Certeza. Porque é curioso, tem gente que tem realmente uma questão totalmente genética. Exatamente. Bacana, doutor. Quando você fala de predisposição genética para doenças vasculares, qual que seria a melhor prevenção? A melhor prevenção é o que eu sempre falo, se você, eu sempre falo assim com os pacientes, você é seu médico. Você tem que se olhar. Uhum. Então, você tem que perceber todos os sinais que seu corpo te dá. Uhum. Você chegar no final do dia com a perna cansada, é um sinal. Sim. É um sinal que essa perna está reclamando de você. Se chegar no final do dia com a perna inchada, é um sinal que essa perna está inchando e não está normal. Se você começa a ver varizes na perna, é um sinal que alguma coisa não está acontecendo. Então, é necessário que a gente seja o primeiro médico nosso. Então, olhar os sinais que o corpo nos dá para procurar o tratamento quanto antes. Porque quanto antes tratar, melhor o resultado. Não é ficar chorando e falar, isso não tem cura, então não vou tratar. Vai ter problema lá na frente. Porque um dia o problema vai chegar. Então, eu vi os nossos sinais e como entendem que a doença de varizes não tem aquela... Lógico, se fazer atividade física, controlar o peso, dieta, tudo isso vai trazer muito pouca consequência em relação à parte vascular. Mas mesmo assim, pode aparecer. Eu atendo muitos atletas, fisiculturistas que têm varizes. Então, não é só também o acompanhamento e ouvir os sinais do corpo, é fundamental para que você não tenha um problema. E dentro desse exemplo que você falou, a gente que gosta de ir para academia, gosta de pegar muito peso, fazer muita força, também sobrecarrega. Não, de forma nenhuma. Eu sempre falo com os pacientes. É predisposição, então. Não é que você pegar muito peso. Isso é um mito. É mito. Eu sempre falo, se você tem um horário para fazer algum exercício, escolha a musculação. Porque a musculação, além de favorecer a circulação, ela favorece um monte de coisa. Tem vários trabalhos publicados, aumenta a inteligência, diminui doenças degenerativas cerebrais. Então, a força muscular das pernas é fundamental. Terceira idade, para você ter autonomia, ir no banheiro, é fundamental. Eu não sou da área de saúde, não, mas eu concordo com o senhor que... É fundamental. A musculação, ela é incrível. Hoje mesmo, eu tinha 30 minutinhos, eu falei, gente, em 30 minutos eu vou fazer milagre. Sim. E 30 minutos eu digo que o feito é melhor que o perfeito. E que já faz um resultado absurdo. Isso é disciplina, né? Disciplina e se cuidar, né? Então, eu sempre falo com os pacientes, o primeiro cuidado começa de você, não é de mim. Eu estou aqui só para te auxiliar. Mas se você também não fizer a sua parte, também eu não vou conseguir ajudar. Mas a musculação, isso é um mito. Quanto mais força muscular na perna, melhor a sua circulação. Então, deve fazer. Agora, tem os limites, né? Eu atendi pacientes já fisiculturistas que aí aqueles corpos ultra mega musculares, que aí pode acontecer do músculo começar a comprimir os vasos e gerar trombose pelo esse aumento excessivo da hipertrofia muscular. Mas a grande maioria, 95%, não é esse público, né? Então, musculação, faça. Quanto mais fazer, melhor. E esse mito? A gente escuta muitas pessoas que estão acima do peso, que têm obesidade, falar, olha, tá tudo ok, eu não tenho problema nenhum nos exames, está tudo sinalizando de uma maneira positiva, então não preciso me preocupar. Porque é uma ditadura aí da mídia, de que eu tenho que ficar em forma, mas estou muito bem cheinha e eu não tenho problema algum.
Você acredita que isso possa ser uma constante? Ou isso é um mito e hora ou outra o corpo da pessoa vai... Sem sombra de dúvida. A gente Assim, escuta muito isso hoje, né? As pessoas para não. justificar até que... meu Sem corpo, sombra. minhas regras, eu não quero me encaixar em um limite específico de beleza, Mas se a pessoa está acima estereótipo. do peso, né? Se ela tem um percentual de gordura elevado, igual eu tinha 130 quilos. Eu perdi 47 quilos em 4 anos, com dieta, exercício. E não tinha como eu virar como médico e falar para o paciente fazer exercício. Faça dieta porque se eu era não o triplo faço. dele de tamanho. Então, assim, não tem essa. A obesidade é uma doença que mata. É uma doença que afeta muitos vasos, traz doenças gravíssimas como derrame, infarto, diabetes, hipertensão. Então, ela não querer se cuidar, lógico, ela está no direito dela. O corpo é dela, ela faz o que ela quiser. Mas a obesidade é uma doença muito grave que precisa ser tratada e olhada, encarada com... lógico, você quer ficar com aquele corpo escultural, que eu também acho que tem pessoas aí que passam do limite, né? Principalmente vocês mulheres. Passam um pouco eu sempre falo que o bom é inimigo do ótimo, né? Então, tem pessoas aí que passam um pouco do limite. Mas, não. Eu acho que isso aí não tem que se cuidar. Nosso tempo está chegando ao fim. Sim. Queria fazer umas rapidinhas com o senhor. Dica de ouro para quem fica o dia inteiro sentado. Levantar a cada 1 hora e movimentar. E sempre fazer exercício com os pés, como se fosse um acelerador. Um mito que você escuta muito dentro do consultório. Exercício da varize. Musculação da varize. Um erro comum que as pessoas cometem com a saúde vascular. O erro comum é achar que não tem cura e não tratar. E deixa uma mensagem para o público em relação à saúde vascular e à importância do cuidado. Então, a saúde vascular é importantíssima porque os vasos, a sua circulação é que fazem toda a sua engrenagem funcionar. E a prevenção é sempre o melhor caminho. Então, adote aí um cirurgião vascular, um angiologista da sua confiança e faça o seu acompanhamento regular. Eu sempre oriento todo ano, para quem tem doença, principalmente de varizes, todo ano, vá lá, toma café com o seu médico, que você vai ter sempre as pernas bonitas, sem doença, como você sempre quis. Por favor, doutor, deixe para o público, para os nossos espectadores, Instagram, site, como que eles podem entrar em contato com você? Eu sempre falo assim, eu estou em tudo aí, então se digita aí Dr. Rodolfo Reis, você vai me achar. O Instagram é @Dr. Rodolfo Reis, então a gente produz muito conteúdo lá, vídeo quase todo dia, então o pessoal vai ter muita informação. Gente, eu já conheço o Dr. Rodolfo há algum tempo, quando a gente está falando dos bastidores aqui, colega da minha mãe, que também é médico, também é médica, ele é referência aqui em Brasília em angiologia, já faz muitos anos. Quando eu vi que a Jalile estava trabalhando, a Jalile da Destaque, um beijo, Jalile, que está aqui, né? Eu estou olhando para a câmera, mas ela está aqui. E não à toa que ele está tão conhecido, né? Com o trabalho dela, parabéns. Doutor, Instagram, qual que é? @Dr. Rodolfo Reis. Perfeito. Então, a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a sua ocupação aqui no Brasília TCcast, no Doses Milionárias. Volte sempre. É um tema que dá para falar horas e horas a fio. A gente tentou aqui fazer um compilado de cada assunto. E espero estar com o senhor em breve. Eu que agradeço, o senhor está no céu. Você! E o seu estúdio aqui está muito bonito, parabéns.